E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura do Salmo 119, do versículo 113 até o 120. Salmo 119, do versículo 113 ao 120. Palavra do nosso Deus que diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne, com temor de ti, e temo os teus juízos. Vamos orar. Bondoso Deus, diante de ti nós estamos alegres e gratos por te adorar como tua igreja nesta noite. E estamos na expectativa de ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Por isso rogamos que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso ouvido para que ouçamos a sua voz, esclarecendo a nossa mente para que compreendamos a sua palavra e preparando o coração com a iluminação do teu Espírito para que o que vejamos diga respeito a nós, saibamos o que fazer e possamos chamar mais e temer mais a ti a cada dia da nossa vida. Que o Senhor nos livre de distrações, de preocupações, neste período tão especial que é quando ouvimos a exposição da sua palavra. E que o Senhor nos transforme um pouco mais hoje, nos falando ao coração, transformando a nossa vida, nos comprometendo mais contigo, de maneira que caminhemos contigo de uma forma reverente e temerosa todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série que começamos no início do ano passado foi intitulada Como Eu Amo a Tua Lei. E foi inspirada, na verdade, reproduzido o versículo 97, que é uma expressão de amor ao nosso Deus, a sua palavra de uma forma específica. E este que é o maior capítulo da Escritura, com seus 176 versículos, e como temos dito, é um acróstico, em que o salmista diz: eu vou te dizer de A a Z por que eu amo a palavra de Deus, ou como eu amo a palavra de Deus. Para nós este acróstico não fica claro, não aparece, mas no hebraico cada uma das 8 estrofes começa com a mesma letra do alfabeto. E nesta aqui, do versículo 113 ao 120, todas as frases, todos os versos da estrofe começam com a mesma letra do alfabeto, que é a 15ª letra do alfabeto hebraico, a letra Samek. Alguns dizem que seria equivalente à letra S, embora haja outra letra também com o mesmo som, ou com um som parecido. Como temos visto desde o início da exposição deste salmo, as Escrituras comparam a minha e a sua vida como um caminho, uma jornada, uma trajetória a ser percorrida. E nessa trajetória há vales, há montanhas, há abismos, como dissemos na semana passada, há pedras pelo caminho, buracos em que se pode tropeçar, ameaças contra nós, perigos de toda a natureza. Há momentos de lutas, sofrimento, dor, mas há também de alegria e gratidão ao nosso Deus. E vejam como essa ilustração nos ajuda a nos aproximarmos dessa estrofe nessa noite. A vida cristã pode envolver vales e montanhas, buracos e pedras, mas isso não quer dizer que deva ser uma montanha-russa, uma oscilação. Não deve haver inconstância na nossa trajetória, nesta vida, na nossa caminhada com Deus. Deve ser passando por todo tipo de terrenos e de situações, deve
ser através de passos firmes, firmados pela palavra do Senhor, com segurança, sendo preservados por Deus e supridos com tudo o que Deus sabe que nós precisamos e que Ele mesmo concede graciosamente. Na última estrofe do versículo 105 ao 112, que vimos na semana passada, aprendemos sobre como amar a palavra de Deus de um modo prático. E a cada passo da nossa caminhada com Deus neste mundo, em toda circunstância, em tudo o que fazemos, deve ser amando a palavra de Deus e ao Deus da palavra, não só da boca para fora, mas de uma forma prática. E nesse sentido, a pergunta que fizemos na semana passada foi: que diferença a Bíblia tem feito na sua vida? E é claro que a Bíblia deve fazer toda a diferença na sua vida. Não somente porque conheceu o que Cristo fez no passado, mas na maneira como você precisa dele a cada passo no presente. A Bíblia faz toda a diferença para quem usa esta bênção que é a palavra de Deus a cada dia em tudo que faz. Porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, como vimos, pela qual Deus nos orienta o caminho pelo qual devemos andar de uma forma segura e preservada por Ele. A Bíblia faz diferença porque ela é útil na prática em tudo o que precisamos e vai nos transformando, nos fortalecendo para que cheguemos na linha de chegada aperfeiçoados. E a Bíblia deve fazer toda a diferença, ela faz toda a diferença. Porque é uma herança, é um presente da parte do nosso Deus que deve ser usado intensamente em todo o tempo da nossa vida. E hoje chegamos à 15ª estrofe deste salmo, que é riquíssimo, que também nos ensina sobre como devemos amar a palavra de Deus de uma forma prática, mas sob um outro aspecto que continua o que foi dito na estrofe anterior. Você deve amar a palavra de Deus de um modo prático e evidenciar isso na constância da vida com Deus à luz da palavra dele, na dependência da graça de Deus na sua vida de oração e por amor e com temor do Senhor todos os dias da sua vida. A palavra de Deus deve ser, então, a fonte através da qual nós caminhamos com a constância firmados na palavra de Deus, não cambaleando ou oscilando, mas com firmeza e constância, dependentes da graça de Deus e por amor e com temor do Senhor. É isso que nós veremos, que vemos nesta estrofe. Esta mensagem que foi intitulada da seguinte maneira: o segredo para não ter o coração dividido. Este é o tema da 15ª estrofe. O segredo para não ter o coração dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 13 ao 115, sobre a resolução, a determinação de não ter o coração dividido. E o salmista começa no versículo 113 dizendo: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Eu trouxe mais 2 versões que nos ajudam a compreender o sentido do que o salmista está dizendo aqui. O aborrecer a duplicidade na NVI diz: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Na Nova Almeida atualizada, diz: detesto a falsidade, porém amo a tua lei. E este é o tema desta estrofe. Vejam, irmãos, no salmo em que o salmista diz de A a Z o quanto ama a palavra de Deus, há lugar para expressar também o que ele odeia, o que ele detesta, com o que ele se aborrece. E essas expressões do salmista, e com a ajuda de outras versões, são expressões que facilmente concordamos, não é? Quem é que ama a falsidade? Alguém ama a falsidade aí? Alguém falso? Quem é que ama a inconstância ou a duplicidade? É claro que ninguém. Embora nem sempre o que se odeia esteja ligado, de fato, à palavra de Deus. E nessa estrofe, o que se odeia está ligado ao amor pela palavra de Deus. Mas não é verdade que até um descrente, até um ímpio pode dizer o mesmo? Talvez
se perguntássemos para algumas pessoas, até aquelas que não conhecem a Deus, o que elas mais detestam quando no relacionamento com as pessoas são incomodadas, talvez ouviríamos coisas assim: se há uma coisa que eu odeio, que eu não aceito, é falsidade. Eu odeio gente falsa. Aquelas pessoas duas caras, sabe? Que é inconstante, alguém que não se pode confiar. Isso é detestável, até mesmo a um descrente. E certamente os irmãos e irmãs concordam com isso, mas nós não precisamos fazer uma entrevista com os de fora. Porque, embora haja paralelos externos, o salmista diz aqui aquilo que procede do quanto ama a Deus e a sua palavra. E essa expressão do versículo 113 tem uma linguagem que remete de uma forma muito clara ao profeta Elias, na maneira como ele falou ao povo de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 18. Tem uma passagem muito conhecida, os irmãos devem se lembrar, quando ele enfrentou os profetas de Baal, se lembram? No Monte Carmelo. Mas antes daquele confronto desafiador, em que ele estava sozinho ali, mas Deus estando com ele, revelando a sua glória. Veja o que Elias diz ao povo. 1 Reis 18, 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão continuar nessa vida, nesse caminho? Nessa inconstância, oscilando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Decidam o que vocês querem. Em outra versão diz: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? E qual foi a resposta do povo com o confronto da palavra do profeta da parte de Deus? Não disseram uma só palavra. O salmista aqui no Salmo 119, versículo 113, diz que odeia aqueles que têm mente dupla. É uma outra possível tradução aqui. Ele odeia aqueles que são inconstantes, no sentido de serem infiéis, desleais a Deus. Ele se aborrece, ele detesta gente que fica em cima do muro, oscilando, pulando de um lado para o outro, assim como Elias acusou o próprio povo. Ele detesta, em outras palavras, aqueles que mesmo conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, não levam a sério na sua vida prática. É isso que o salmista está dizendo aqui. Eu detesto aqueles que conhecendo a Deus, não levam a sério. Aqueles que não são firmes, que não são decididos a servi-lo com integridade de coração e com a própria vida. E quanto mais se conhece e ama a Deus e a sua palavra, mais se odeia um coração dividido e inconstante. Quanto mais se conhece ao Deus que é digno de ser servido com integridade, o Deus perfeito que requer que o sigamos com fidelidade, mais se detestará o coração dividido. Aquele que ama ao Senhor, sim, mas que também ama outras coisas. Permite que seu coração, em seu coração haja concorrência deste amor. Eu pedi para que as crianças desenhassem primeiro um coração com elas ao centro. E tudo que amam ao redor, e que espaço sobra a Deus. Se os irmãos tivessem que expressar da mesma maneira este amor dedicado a outras coisas, não ilícitas, muitas vezes família, outras prioridades, trabalho, estudos, coisas que concorrem com o amor que deveria ser dedicado a Deus, o serviço a Ele, em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Alguém que diz que ama a Deus, e pode amar mesmo, mas que permite que haja concorrência no seu coração com outras coisas. Tiago, no Novo Testamento, também fala sobre isso. Lá no primeiro capítulo de Tiago, nós encontramos ele dizendo, a partir do versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você precisa de sabedoria?
para viver com santo temor diante do Senhor, tomando a sua palavra e aplicando-a à própria vida, levando Deus a sério? Você precisa dessa sabedoria? Peça a Deus que Ele concede generosamente. Mas peça, porém, diz Tiago, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, é o mesmo sentido do Salmo 119. Inconstante em todos os seus caminhos. Outras versões traduzem este versículo 8, falando de quem é indeciso, inconstante, mente dividida e instável. Mais à frente, no capítulo 4, Tiago, ele diz, infiéis, ele começa assim uma frase. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser inimigo do mundo, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aproximem-se de Deus, busquem a Deus, levem Deus a sério, da maneira como Ele se revela na sua palavra. Não sejam infiéis. Não tenham mente dividida. Purifiquem o coração. Limpem as mãos. Sigam o caminho certo. Não adianta ter o caminho iluminado pela palavra e não seguir por ele. Não viver de modo sábio e piedoso diante de Deus. Meus irmãos, essas expressões do Salmo, de Tiago, contra aqueles que são inconstantes, aqueles que oscilam, que ficam pulando de um lado para o outro, aqueles que têm o coração dividido, não são dirigidas aos ímpios, aos descrentes. Elias disse a todo o povo de Deus, aquele povo que conhecia Deus, a quem Deus se revelou, que fez aliança. Tiago estava falando com a igreja, aos seus irmãos na fé. E hoje, pela providência e graça de Deus, essa palavra é dirigida a você. Se você foi realmente feito filho de Deus, foi salvo em Cristo Jesus, essa mensagem é então para você. Se você tem, à medida que conhece a palavra de Deus, aprendido a amá-la, e isso também faz com que aumente o seu amor a Deus, a sua gratidão por tudo que Deus é e faz na sua vida, se essa palavra é de fato luz para os seus passos, que ilumina o caminho pelo qual você deve andar, e isso de modo prático, não apenas declarado, mas vivenciado, você sempre vai precisar de lembrar de pelo menos duas coisas que nós vemos neste salmo. No versículo 112 do Salmo 119, o que o salmista diz? Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. E logo em seguida o que ele diz? Odeio os que são inconstantes, no versículo 113, mas amo a tua lei. Meus irmãos, o nosso coração é inclinado à inconstância. E ele precisa ser inclinado a guardar a palavra para sempre. Nós devemos também cultivar esse sentimento pelo amor à palavra, de detestar a inconstância, não julgando os outros, mas olhando no espelho, olhando para nós mesmos. Em outras palavras, irmãos, este início, somente o primeiro versículo até aqui, o salmista nos ensina que devemos ter a firme resolução de não ter o coração dividido, pois ele já é dividido naturalmente. Que o seu coração, aquilo que você pensa, o que você deseja, o que você tem como objetivo, que seja inclinado sempre a viver segundo a palavra de Deus, detestando a inconstância. Um coração dividido, que evidencia a falta de temor ao Senhor. E que você caminhe
com constância e integridade, de uma forma fiel a Deus. Meus irmãos, na prática, seja sincero. Na verdade, que no que depender de mim e de você, do nosso coração pecador e enganoso e inconstante, que esperança nós teremos? O que nós veremos quando olharmos pelo espelho da palavra de Deus, o que nós somos? Não é desanimador? Mas a boa notícia é que, embora você deva ter a resolução de ser dedicado a não ter um coração dividido, não permitir que outras coisas, mesmo aquelas que Deus te dá, concorram com o amor que deve ser totalmente dele, embora você deva se empenhar nisso. Na verdade, não depende de você. O salmista expressa que tem essa consciência. Neste primeiro versículo, podemos ver até implicitamente, pelo menos à luz do nosso próprio coração, ai de mim, eu estou perdido, mas não depende principalmente de você. O salmista expressa que sabe disso, sobre o que ele precisa para que seja constante, fiel, firme no caminho do Senhor e que viva de uma forma prática segundo a palavra. Isso ele diz nos versículos 114 e 115. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero, ou coloquei a minha esperança. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar ou obedecer os mandamentos do Senhor. Ao considerar o próprio coração inconstante, que é vulnerável a tantas coisas, frágil e imperfeito, vendo-se diante do Deus que é perfeito e santo, além da presença constante daqueles que praticam o mal ao redor, é desanimador, como já foi dito. Como Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias, enfrentaremos dias difíceis, maus. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. São dias como estes, os que nós vivemos. Ele está falando a um jovem pastor, numa mensagem que era importante à igreja pastoreada por ele. Ele diz que são dias em que muitos vivem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que têm a aparência de piedade, mas nega a Deus o poder. Mas como expressou o salmista, mesmo em dias tão difíceis como os nossos, a nossa perseverança de uma forma constante e fiel nos caminhos do Senhor não depende da nossa própria capacidade em enfrentar esses desafios por conta própria. E sim, da maneira como Deus nos preserva através da sua palavra. A sua constância não depende de você, mas do quanto você coloca a confiança e a esperança em Deus à medida que obedece à sua palavra. Porque somente a palavra de Deus, que é luz, que ilumina os nossos caminhos, pode nos dar segurança e esperança neste mundo caído. Por isso, esta resolução que vemos nessa primeira parte, de não ter um coração dividido, está sempre firmada na confiança e esperança na palavra. Ela é a nossa herança, na qual podemos e devemos confiar, e devemos estar resolvidos, decididos, firmes em tomar este meio da graça, para que Deus mesmo nos preserve em nossos caminhos de uma forma fiel e constante. Mas além de perseverar na palavra e de ter a resolução de não ter um coração dividido, nós vemos que Deus também ampara graciosamente os que lhe pertencem através da oração. Deus não somente nos preserva pela sua palavra quando obedecemos, mas também nos preserva quando oramos e rogamos a sua graça para nos amparar no nosso caminho. O salmista fala sobre a oração pelo amparo da graça nos versículos 116 e 117, em que ele diz: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e atentarei para os teus decretos. O que o salmista está fazendo aqui? Consciente da sua dependência de Deus em preservá-lo através da sua constância e obediência à palavra, ele também sabe que precisa orar muito.
Ele roga por amparo, por auxílio divino, no versículo 116. Ele roga que Deus o sustente no versículo 117, para que ele possa viver neste mundo de uma forma segura, como está no versículo 116, e esteja salvo, preservado por Deus, à luz do versículo 117. A esperança e a determinação do salmista não estão firmadas nele mesmo, no seu desempenho, na sua própria capacidade de viver em fidelidade. Ele sabe que se depender dele, ele está perdido. Se depender dele em obedecer a palavra, ele também está perdido. Por isso ele roga: Senhor, me conceda graça. Ele apela às promessas de Deus. Sua esperança não está na sua determinação de fidelidade, mas sim no Deus fiel às suas promessas, que concede graça aos que o amam e buscam viver segundo a palavra. A determinação na oração, meus irmãos, e a esperança que Deus conceda a graça é o que alimenta o crente a levar em conta o que Deus diz na sua palavra. Estou resolvido em obedecer aos mandamentos do meu Deus, ele diz. E Senhor, me conceda graça e amparo, segundo as suas promessas. E isso o motiva a levar cada vez mais a sério o que Deus ordena sobre o caminho em que deve andar. Meus irmãos, alguém, pecador que é, isso se aplica a mim e a você, que tenha consciência de que tem que ser resoluto e não ter um coração dividido e que necessita do amparo da graça de Deus, já está experimentando da graça do Senhor, não é? Alguém que tem essa consciência, Deus já está trabalhando no coração. Alguém que sabe que eu preciso orar mais, para que Deus me ampare, porque eu dependo dEle, já está experimentando da graça de Deus, dando essa consciência, essa humildade. Como disse o salmista no Salmo 146, versículos 5 e 6, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, aquele que, como orou nosso irmão Diácono Ademir, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Como é feliz aquele que confia e espera no Deus Criador, que é também o nosso Salvador. Eu e você podemos elevar nossas orações àquele que é o Criador de todo o universo, ao Deus que não precisava prometer nada, mas que Ele teve prazer em prometer e tem prazer em cumprir. Assim como Ele fez ao prometer um Salvador e cumpriu. Assim como Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, Ele tem cumprido e o fará até o último dia. Saber que podemos orar ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro, é motivo de verdadeira alegria. É uma bênção ter comunhão com o nosso Deus. É uma esperança gloriosa e exultante que não envergonha. Não devemos nos envergonhar de testemunhar sobre o Deus a quem nós servimos, pois temos experimentado e testificado como Ele graciosamente nos ampara. E nesse sentido, o Salmo 25 nos ajuda a compreender esse sentimento da oração do salmista. E para concluir essa parte, eu quero ler o Salmo 25, que ele como um todo fala sobre a oração, rogando auxílio e a graça divina. O salmista Davi diz aqui, eu vou ler numa outra versão, mas acompanhe a leitura. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Poder elevar as orações à própria alma, o que você pensa, o que você está sentindo, do que você acha que precisa, é uma bênção, motivo de alegria. E Davi elevou as orações, e você pode, deve fazer o mesmo. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.
Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me, não me deixes decepcionado. Pois em ti eu me refugio em ti, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. A resolução de não ter o coração dividido sempre deve estar firmada na confiança na palavra de Deus, na prática, em obediência resoluta ao que o Senhor ordena. Numa vida de oração e esperança também deve ser firmada a nossa constância, rogando o amparo da graça de Deus, assim como Davi fez aqui no Salmo 25, assim como o salmista fez no Salmo 119. E além da resolução de guardar a palavra com fidelidade, com constância, você está resolvido a levar Deus a sério? A viver segundo a palavra de uma forma constante? Você deve também levar a sério o meio de graça que é a oração. É através da firmeza na palavra e na oração que Deus preserva aqueles que o amam neste mundo. Mas há ainda um segredo determinante para não se ter um coração dividido, que certamente será a sua motivação na constância, nesta vida de fidelidade ao Senhor. É um segredo para não ter um coração dividido que te fará orar sem cessar, com esperança, rogando a graça de Deus a cada dia. Qual é esse segredo? Qual é o segredo para não se ter um coração dividido? Para se viver firmado na palavra de Deus em obediência. Para se ter uma vida de oração rogando auxílio, amparo gracioso de Deus. Não precisamos tentar adivinhar. Deus graciosamente nos revelou qual é este segredo nos versículos 118 ao 120. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. O que isso significa? Significa que o Deus que se revela na palavra, que é refúgio e abrigo, é aquele que protege, que guarda os que lhe pertencem. É o Deus que ampara e que sustenta por sua graça os que colocam em oração a sua confiança e esperança nele. O nosso Deus diante de quem nós vivemos é um Deus temível. O salmista fala palavras duras aqui. Desprezas os que desviam dos seus decretos. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. O Deus que se revela na palavra. O Deus a quem elevamos nossa oração. O Deus que nos criou e nos salvou. É um Deus temível. Não é um igual a nós. É um Deus grande e temível.
O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, fala sobre um Deus que é temível. Hebreus 12, do 25 em diante, ele diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. No 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência. Saiba diante de quem você vive, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. O que o salmista está dizendo então aqui? Que Deus rejeita, Ele destrói, como aqueles que são escória. Outra versão diz refúgio, como lixo, como quem não é nada. Aqueles que o conhecem, aqueles que foram iluminados pela palavra, como nós vemos na estrofe anterior, mas que se desviam do caminho em que deveriam andar. Deus despreza os que vivem de um modo ímpio, segundo a inclinação do próprio coração, segundo o que lhe parece melhor, rejeitando na prática a palavra de Deus, ainda que diga que a palavra de Deus é verdadeira. Aqueles que rejeitam na prática a palavra de Deus na sua vida diária são rejeitados, desprezados por Deus. E o segredo para você não ter um coração dividido está aqui. No desprezo, na rejeição de Deus por aqueles que são inconstantes. Se você tem vivido uma vida cristã não levando Deus a sério, na prática, tem sido oscilante cada hora de um lado, ouça o que Deus diz na sua palavra. O segredo está aqui, na forma como Deus despreza e rejeita os que são inconstantes, que vivem de acordo com o próprio pensamento, com os próprios planos e não segundo a palavra verdadeiramente. E é isso que move o salmista a não ter um coração dividido. E qual é o segredo? Ele diz no final do versículo 119 e no 120, por isso, porque Deus é um Deus temível, por isso eu amo os teus testemunhos. E ele diz: arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os seus juízos. A NVI, no versículo 120, traduz: o meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Meus irmãos, saber que Deus rejeita os que rejeitam a sua palavra deve alimentar nosso tremor e temor diante dele. Diante do Deus que é temível, que é fogo consumidor, diante de quem nós vivemos, quem tem se revelado a nós, quem nos criou, quem nos salvou em Cristo Jesus, quem nos ampara. O Deus que despreza os que o desprezam e que rejeita os que rejeitam a sua palavra, o salmista diante de um Deus assim é movido a amar mais a palavra, para que seja preservado deste desprezo do Deus que ele ama. Ele aprende mais a temer diante de Deus, tremer mesmo, e a temer mais a palavra do Senhor. E por quê? Porque ele reconhece diante de quem ele vive o tempo todo um Deus que é santo, grande, que fala através da sua palavra, e a sua palavra deve ser temida também. Isso o faz tremer e temer mais ao Senhor e a sua palavra a cada passo, à medida que experimenta na prática o quanto depende da graça do Senhor a cada dia. É isso que o salmista está dizendo aqui. E para concluir, meus irmãos, essa mensagem sobre o segredo para não ter o coração dividido, eu quero dizer às crianças que o primeiro desenho que fizeram no coração, com tudo que vocês amam, você no centro dividindo o espaço com outras coisas, e o segundo coração sobre o que você mais deve amar, com a cruz no centro, a palavra, a oração, a companhia de Jesus. Vocês devem entender, crianças, qual é o segredo para não ter o coração dividido.
que deixe Deus entristecido e irado. Criança, sabe qual é o segredo para não ter um coração dividido? É ocupar o coração de vocês. O que vocês pensam, o que vocês sentem, aquilo que vocês têm vontade, com aquele que é o mais importante na sua vida, que é o próprio Deus. Por isso devem amar a palavra de todo o coração, desejar agradar a Deus em tudo que vocês fazem, enquanto andam com Deus a cada dia. O seu coração, assim como o meu coração, não pode ficar dividindo, amando tantas outras coisas que não deixam espaço para amar a Deus, como se as outras coisas fossem tão importantes quanto Deus na sua vida. Não são. Deus é o mais importante. Vocês devem amá-lo mais do que a própria família. Do que o próprio pai de vocês. No Dia dos Pais falar isso, eu acho que enfatiza, não é? Do que a mãe, do que os amigos, do que o lazer, sobre todas as coisas. E para isso aprendendo a amar e confiar na palavra e a temer a Deus, a respeitar, a ter reverência, pois Deus vê vocês o tempo todo. Se agrada e desagrada de tudo que vocês fazem, pensam e falam. Meus irmãos, o segredo para não se ter um coração dividido é amar a palavra de Deus de todo o coração e temê-lo em todo o tempo. O segredo é o amor à palavra e o temor ao Senhor. Não basta dizer que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os passos, quando não se está disposto a levar Deus a sério, caminhando de acordo com a palavra. É isso que é levar Deus a sério. Num filme, Matrix, há um personagem, Morpheus, que diz: cedo ou tarde você vai perceber, como eu, que há uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. A palavra de Deus tem iluminado o caminho para que o conheçamos, mas há uma diferença em atravessar, percorrer este caminho. E nesse sentido que estamos vendo, podemos ilustrar aqui. Porque na caminhada cristã nós somos movidos a amar mais a palavra de Deus e a temer mais o Senhor a cada dia, à medida que estamos firmemente resolvidos no coração em não ter o coração dividido. Naturalmente é dividido. Precisamos estar resolutos em não ter o coração dividido. Por isso, nessa noite, tenha a resolução diante de Deus de não ter o coração dividido, rogando a Deus o amparo da sua graça para que você viva por amor a Ele e com temor diante dEle, todos os dias da sua vida. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, diz: por isso, cingindo todo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos como nesta vida, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por quê? Porque vocês sabem que não foram resgatados por coisas corruptíveis, como ouro, como prata, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo revelado para salvar muitos, derramado para salvar muitos, que nos lembramos nesta noite de ceia do Senhor. Este cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo foi manifestado por amor de nós, para que por meio dele confiemos e esperemos em Deus. Meus irmãos, que nessa noite nossa oração seja como a do salmista, do Salmo 119, mas também do Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E então daremos graças a Deus de todo o coração pela sua grande misericórdia para conosco, porque Ele nos salvou em Cristo Jesus. Que essa seja a sua resolução e oração. Que você viva a cada dia
de modo firme e inabalável, firmado na palavra, numa vida de oração e com temor diante de Deus. Esta constância sempre na palavra, dependendo da graça de Deus numa vida de oração e amando a Deus, tremendo e temendo ao nosso Deus todos os dias da sua vida. Amém.